Quando olhamos para nosso planeta em imagens de satélite, uma região se destaca imediatamente. A faixa gigantesca e seca que atravessa o norte e o centro da África, o Saara. Ele é o maior deserto de areia do mundo e se estende por 5.000 quilômetros de largura, abrangendo 10 diferentes países africanos. As temperaturas frequentemente ultrapassam os 50 graus Celsius, é absolutamente seca e uma das regiões mais inóspitas do planeta. O grande problema é, o Saara vem se expandindo em direção ao sul há anos. Essa vasta área que vocês veem aqui já cresceu 10% e agora cobre 9 milhões de quilômetros quadrados de areia quente, uma área cerca de 28 vezes maior que a Alemanha, ou aproximadamente do tamanho de toda a Europa. E até hoje ela continua a se expandir. Sim, vocês ouviram direito. O deserto do Saara e a zona do Sahel, que forma a transição entre o Saara e os países africanos ao sul, estão se expandindo exatamente enquanto vocês assistem a esse vídeo, transformando tudo em seu caminho em terra seca e infértil. Um exemplo assustador disso é o Lago Chad. À esquerda, vocês veem uma imagem aérea do Lago Chad de 1972. À direita, o mesmo lago em 2007. É bastante chocante. Nos últimos 50 anos, o Lago Chad encolheu 90%, ameaçando mais de 20 milhões de pessoas que dependem dele, pois ele fornece praticamente toda a água da região. Cerca de 90% dessas 20 milhões de pessoas vivem da agricultura, pesca ou pecuária. Então a perda de tanta água em tão pouco tempo é devastadora para toda a região. Tragicamente, a desertificação não afeta apenas lagos, mas também inúmeros rios. Mas por que o Saara está crescendo? A primeira ideia que vem à mente, claro, é que isso se deve às mudanças climáticas. Mas a questão é um pouco mais complicada do que isso. Embora as mudanças climáticas desempenhem um grande papel na secagem do Saara, fatores como o sobrepastoreio e a utilização excessiva do solo devido a práticas agrícolas inadequadas também são responsáveis por esse fenômeno. Na verdade, o Saara não está realmente se expandindo, mas a terra ao seu redor está secando por vários motivos, tornando-se desértica. Para simplificar, vamos falar de expansão nesse vídeo. Mas para deixar claro, a desertificação, que é como chamamos essa secagem, não afeta apenas regiões isoladas. Atualmente, cerca de 46% da superfície terrestre africana está sofrendo com a desertificação. E em mais da metade dessas áreas, o risco de continuar secando é muito alto. Essa evolução assustadora é a razão pela qual há quase 20 anos, em 2005, surgiu a ideia maluca de uma grande muralha verde na África. Mas na verdade não ficou apenas na ideia, porque já em 2007 o projeto ganhou tanto impulso que a União Africana adotou uma declaração para implementar a Grande Muralha Verde para o Saara e a zona do Sahel. Até hoje, 21 países aderiram a essa iniciativa. A ideia central dessa iniciativa é simples: construir uma parede de árvores através de todo o continente africano, do Senegal até Djibouti, do Atlântico até o Oceano Índico. Essa parede de árvores teria cerca de 15 quilômetros de largura e mais de 7.000 quilômetros de comprimento, passando por Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Nigéria, Níger, Chad, Sudão, Eritreia, Etiópia e Djibouti. A Grande Muralha Verde da África seria a maior estrutura viva do planeta, 3 vezes maior que a Grande Barreira de Corais. Como a gente pode ver, a ideia é extremamente ambiciosa, mas os efeitos positivos de tal medida seriam enormes. Até 2030, 100 milhões de hectares de terra danificada seriam restauradas, 250 milhões de toneladas de dióxido de carbono seriam sequestradas do ar, e 10 milhões de empregos seriam criados. Mas é claro,
Com um plano tão grande, inevitavelmente surgem problemas. O primeiro é o financiamento. Desde o começo da iniciativa, foram arrecadados cerca de 3 bilhões de euros nos primeiros 15 anos e 4 milhões de hectares já foram restaurados. É um bom começo, mas está longe de ser suficiente, considerando que o projeto, segundo estimativas da ONU, custará cerca de 30 bilhões de euros, ou seja, 10 vezes mais. Faltariam ainda cerca de 27 bilhões. Por isso, a França organizou o One Planet Summit em 2021 e, com sucesso, ministérios de diversos países, incluindo a Alemanha, investiram um total de 12 bilhões de euros no projeto. Embora seja uma quantia impressionante, o problema é que leva muito tempo para utilizar esse dinheiro. Até hoje, apenas cerca de 2,5 bilhões de euros dos 12 bilhões foram distribuídos. O motivo para isso é a falta de infraestrutura e de projetos para que tanto dinheiro seja usado diretamente no plantio de bilhões de árvores. O mais importante é que os países da região consigam acelerar o ritmo de restauração da terra para uma média de 8,2 milhões de hectares por ano, a fim de atingir as metas para 2030. Mas isso, por sua vez, custará muito dinheiro extra que esses países ou não têm ou ainda precisam para outros projetos. Além da questão do financiamento, ainda existe outro grande problema que faz com que após mais da metade do tempo planejado, o projeto ainda não tenha restaurado nem 10% da área-alvo. E esse problema está na própria ideia. A ideia de simplesmente plantar toneladas de árvores em um deserto, na esperança de que algo aconteça, não é realmente a melhor ideia. Quer dizer, funciona de certa forma, sobre a qual falaremos em breve, mas isso por si só não é suficiente, pois plantar árvores não aborda os problemas maiores, como as práticas agrícolas inadequadas na região. Afinal, se conseguirmos resolver problemas como o pastoreio excessivo de terras agrícolas com animais e a superconstrução na região, é muito mais provável que o projeto tenha sucesso a longo prazo. Isso pode ser bem explicado pelo exemplo do Níger. O Níger é um dos países menos desenvolvidos do mundo e é coberto em 2/3 pelo Saara, enquanto a zona do Sahel ocupa a parte inferior do país. Essa é uma imagem aérea de 1975 da região sul de Galma-Koruache. Como se pode ver, a região é seca e inóspita, com pouquíssimas árvores. Cerca de 30 anos depois, em 2003, a situação já era bem diferente. Mas por quê? Isso se deve a Tony Rinaldo, um agrônomo australiano que ajudou os agricultores a encontrar espécies de árvores úteis nos tocos de árvores em seus campos, protegê-las e em seguida podá-las corretamente para estimular o crescimento. E não simplesmente plantou árvores, mas ajudou todos os agricultores e habitantes da região a desenvolver boas práticas agrícolas e principalmente a fazer os tocos de árvores existentes florescerem novamente. Essa abordagem de regenerar antigos tocos de árvores e reflorestar naturalmente a região foi replicada em todo o Níger e resultou no plantio de mais de 200 milhões de árvores nos últimos 40 anos, revitalizando partes da zona do Sahel e aumentando significativamente a produção de alimentos na região. Hoje em dia, essa é a abordagem da iniciativa Grande Muralha Verde da África. Aplicar técnicas como essas em vez de simplesmente plantar árvores em todos os lugares. O simples plantio de árvores está, na maioria dos casos, condenado ao fracasso por vários motivos. É fácil e barato plantar uma árvore, mas não é nada fácil fazê-la crescer por muito tempo. Até agora, muitas árvores foram plantadas como parte da iniciativa, mas estima-se que pelo menos 80% das árvores morreram porque não foram suficientemente cuidadas. Além disso, árvores inadequadas foram frequentemente plantadas, mudas foram desenterradas por cabras ou até mesmo roubadas por moradores para ganhar dinheiro. Ainda assim, os esforços até agora não foram em vão. Na verdade, até as árvores mortas podem ajudar os países africanos na transformação da paisagem. Quando as árvores crescem, morrem e caem no deserto, elas trazem uma certa estrutura de raízes ao solo, aumentam o conteúdo nutricional do solo, fornecem sombra ao solo e ajudam a reter a água por mais tempo. Isso cria um ciclo em que se torna cada vez mais fácil cultivar algo na terra.
A melhoria da fertilidade do solo leva a colheitas mais abundantes e a área começa a parecer um oásis. A eficácia disso é demonstrada, por exemplo, pela China, que nos últimos anos tem conseguido revitalizar com sucesso o deserto de Gobi. Portanto, há motivos para a esperança de que o projeto da Grande Muralha Verde da África ainda ganhe impulso e ajude a fazer o continente florescer tanto no sentido literal quanto figurado. No entanto, deve-se fazer tudo o que for possível para acelerar o projeto. Segundo previsões, a população da zona do Sahel deve aumentar de 135 milhões de pessoas hoje para 340 milhões em 2050. Se até lá a paisagem na região não mudar, podemos esperar uma migração em massa e uma crise humanitária de grandes proporções. Portanto, vai ser muito interessante ver como o Sahara se desenvolverá nas próximas décadas. Agora fala pra gente a sua opinião sobre esse projeto tão ambicioso e se você acredita no sucesso dele. Não esquece do like, se inscreva para mais vídeos interessantes como esse e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.